Atualmente, um assunto bem comum aí entre os colegas e os empresários, o mundo corporativo, é quais são os termos da reforma trabalhista no que se refere à rescisão contratual por comum acordo. Isso é um instituto bem interessante que foi introduzido na legislação através dessa reforma, que possibilita que o empregado e o empregador cheguem num termo comum para a efetivação da rescisão do contrato de trabalho. Qual a intenção do legislador com isso? Acabar com a famosa casadinha ou talvez aquela situação de fraude em que era comum antigamente o empregado ser demitido e fazer a devolução daqueles 40% da multa sobre o FGTS para o empregador de forma ilícita, fraudulenta, mas a gente não pode negar que era uma prática comum no mercado das pequenas empresas ou microempresas, enfim. Era uma situação em que se beneficiavam ambas as partes, tanto o empregado como o empregador, por conta de uma situação aí governamental que não estava em consonância com a necessidade da sociedade. Com isso, o legislador veio em novembro de 2017 e instituiu a rescisão contratual de trabalho por comum acordo, onde as duas partes, obviamente, têm que estar de livre e espontânea vontade, os dois têm que estar de acordo com esse término do contrato de trabalho, ou seja, o empregado vai ficar sem a atual atividade laboral e o empregador vai perder esse colaborador, e para isso eles vão chegar nos termos rescisórios, que isso na verdade a gente vai trocar em valores, em poderio econômico, enfim, em pecúnia. Isso quer dizer o quê? No que se refere a gente pode começar pelo FGTS. O empregado ele vai ter direito ao saque de até 80% do seu FGTS, ou seja, aquele valor que está lá depositado como fundo de garantia poderá ser levantado no limite de 80%. Os outros 20% continuarão depositados lá na Caixa Econômica Federal. No que se refere à multa fundiária, que seriam aqueles 40% que o empregador teria que pagar ao empregado no caso de uma rescisão sem justa causa, ela nada mais nada menos que seria repartida na metade, ou seja, o empregador vai pagar somente 20% em cima de multa fundiária, que seria os 20% em cima do valor total depositado na conta do FGTS deste colaborador. No que se refere às verbas rescisórias, ou seja, aviso prévio, resíduo de férias ou 13º proporcional, da mesma maneira eles serão tratados assim como a multa fundiária, ou seja, o empregador fará o pagamento de 50% daquilo que for devido. E assim, por óbvio, fica igualada a situação para ambas as partes. O que é importante também a gente lembrar, principalmente para o empregador, é que aquela questão dos 10%, que seria o imposto que é pago em cima do FGTS para o governo federal, também deixa de existir. Ou seja, mais um benefício aí para o empregador para evitar que seja utilizada aquela prática fraudulenta que as pessoas, os empregados ou os empregadores utilizavam-se aí para benefícios e alguma coisa que não faz parte desse mundo que vivemos hoje, tão globalizado, tão controlado, digamos assim. Essa é uma modalidade super moderna que vem de países de primeiro mundo, que tende aí a ser utilizada pelo mercado nesses novos tempos.